terceiro ano, que bom que você está comigo aqui para mais uma aula no Se Liga Educação, Biologia, essa matéria maravilhosa, aqui com o intérprete hoje, o Heron. Tudo bem, Heron? Então, seja bem-vindo para essa aula de hoje. O assunto é muito interessante, eu gosto muito, tá? É biodiversidade e biomas, tá? Uma matéria do terceiro ano, lá do PET 4, qual semana, Marizinha? Semana 5 e 6, tá? Pode conferir aí no seu PET, tá? O que vamos aprender na aula de hoje? Nós iremos reconhecer a diversidade das adaptações que propiciam a vida nos diferentes ambientes, identificar os biomas brasileiros e caracterizar os diferentes domínios morfoclimáticos do território brasileiro. Um assunto também trabalhado na matéria de geografia, né? Biologia e geografia, a gente tem muito aí matérias afins, tá? Bem, o que significa biodiversidade? Eu sempre gosto de picar a palavrinha, né? Bio, vida, diversidade, diversidade de vida. Daí a gente vai pensar assim, uma tradução ao pé da letra, né? Mas ela descreve basicamente a riqueza e a variedade do mundo natural. Quer dizer, em um ecossistema ali, aquela riqueza de espécies, né, em valor absoluto que está naquela região, eu vou chamar aí de riqueza de espécies, de biodiversidade. Mas existem também outros conceitos, né, como por exemplo aí, existe o conceito mais amplo, né, das organizações das Nações Unidas, que diz que biodiversidade é toda a riqueza de vida que tem no planeta Terra. Tudo que está aí no nosso planeta, né, de animais, de vegetais, tá, de todas as espécies, tá certo? As estimativas de espécies no mundo variam entre 10 e 50 milhões. Mas até agora, os cientistas classificaram e deram nome a somente 1,5 milhão de espécies, mais ou menos. Então, a gente tem aí muita espécie para descobrir ainda, tá? Então, vamos observar essas imagens, né, mostrando aqui a biodiversidade de um ecossistema, aqui um ecossistema marinho, né, mostrando aqui um recife de coral com toda a sua diversidade, né, de seres aí equinodermos, de peixes, né, moluscos, etc. E aqui uma floresta, né, mostrando aqui animais, plantas, bactérias, fungos. Então, quando você vê uma imagem de um ecossistema, você tem em mente alguns fatores. A gente está vendo aqui os fatores vivos, né, que são os animais, as plantas, os fungos, etc. Mas eu também estou vendo aqui a água, eu estou vendo aqui a luminosidade, né, o sol. Então, Marizinha, quais são os fatores que estão presentes num ecossistema? Olha só, nós temos então os fatores bióticos e os fatores abióticos, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, fatores abióticos. A quer dizer não, que não são vivos, né? Exemplo, luz do sol, a água, né? A representada tem pelos ciclos, né? O ciclo dos gases, dos minerais, o ciclo da água. Tudo isso fundamental aí para a sobrevivência dos fatores ou componentes bióticos, que são os vivos, né? As plantas, as algas, que são os produtores, os consumidores, né? E aí mostrando essa troca de nutrientes, de calor, de matéria, quer dizer, mostrando que no ecossistema tudo está integrado, os fatores bióticos e os fatores abióticos, ok? Lembrando que comunidades são um conjunto de espécies diferentes de um ambiente, mas se eu levar em conta água, solo, luz, né, os fatores abióticos, eu chamo então de ecossistema, tá? A gente fala que biomas são grandes ecossistemas da Terra, tá, gente? Só para mostrar aqui rapidinho para vocês, olha aqui a biodiversidade aqui no nosso planeta, né, gente? Quem está ganhando aqui nesse grande queijo, olha só quem está ganhando aqui em número de espécies, você sabe quem são? Os artrópodes, né, onde estão os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, eles ganham aí de cheio em número, olha, 1.035.000 espécies conhecidas, tá? Aqui a gente pode ver planta, 290 mil, tá? Aqui embaixo, coloquei de verde, mas não tem problema, dá para vocês observarem, né? Mamíferos bem pequenininho aqui, de rosa clarinho, que está em torno aqui de 12 mil. Então, gente, olha só. Agora, olha esses dados aqui em relação a números de espécie.
Olha, em azul clarinho, espécies a se descobrir. Olha, tem muita coisa, muitas bactérias ainda para serem descobertas. Olha, imagine fungos, a quantidade. Insetos, a gente chega na casa dos milhões, né? Eu falei com vocês aí que está dentro do grupo dos artrópodes e que ganham de cheio aí em número, tá? Então, nós temos na Terra uma biodiversidade incrível, uma biodiversidade muito grande, tá? Bem, vamos lá. O que é bioma? Bioma, como eu falei, é um grande ecossistema, né? Olha, ecossistemas típicos de determinados padrões climáticos que apresentam fauna e flora semelhantes. Isso é um conceito. Vamos ver outro conceito. Olha, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional. A gente fala de fitofisionomia. Palavra difícil, né, Marizinha? Fitofisionomia. É aquela vegetação típica de um lugar, né? Eu chego num cerrado, eu reconheço ali aquelas árvores tortuosas, aquelas gramíneas de campo sujo, né? Você consegue ter você identifica aquela vegetação, que eu chamo de fitofisionomia. Tá certo? Bem adaptada àquele local, né? São identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, né? Evolução ali da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Nossa, comprida essa descrição, né? Mas espero que tenham entendido. Olha esse mapa aqui mostrando os biomas terrestres, né? Se a gente pegar aí o planeta Terra, né? Olhando lá em cima o polo ártico, né? A gente vê aí a região dos trópicos, aqui, ó, bem aqui na região do Equador, tá certo? Aqui, ó, só para a gente localizar o Equador. Então, nós temos aqui, gente, olha, a região que eu chamo de polar, né? Que está de rosinha aqui, ó, e altas montanhas, região bem fria, sempre congelada, né? Com uma diversidade menor, baixa luminosidade, temperatura muito baixa. Depois eu vim aqui, olha, com as tundras, né? Esse rosinha aqui. Gente, as tundras é muito interessante. A gente brinca assim, a tundra é onde fica o Pai Noel com as renas, né? Aquelas gramíneas enormes. Lá ainda não cresce muita árvore, tá? Tá certo? Né? Porque tem baixa luminosidade. Depois a gente vem aí para a floresta boreal, floresta de pinheiros, tá, gente? Que é uma floresta enorme, gigantesca. Ela abrange aqui, ó, ela pega aqui, envolve toda a região aqui, ó, acima, abaixo, né, da região polar, mas ainda bem fria. E nesse local nós temos as florestas de pinheiros, tá, gente? Que já são árvores que têm um crescimento maior, porque a luminosidade já é maior e também já aumenta a biodiversidade. À medida que nós vamos descendo, né, também vai aumentando a luminosidade, aumentando o calor, aumentando a diversidade. Nós temos aí as regiões de floresta temperada, aqui, ó, bem de amarelo clarinho, né? Lembra aquelas florestas dos Estados Unidos, né? Que tem aí umas estações bem definidas, né? Caem as folhas no inverno, tem gelo, né? Então a gente percebe aí essas diferenças de estações. E a gente chega aqui na região tropical, onde está o Brasil, aqui, né, África, com as florestas tropicais. Aí, olha, região tropical, mais luminosidade, mais calor, muita água, explosão de biodiversidade. Então, eu estou dizendo que a biodiversidade está ligada com fatores. Eu citei alguns fatores aqui. Vocês ouviram quais foram? Então, só para dar uma passeada aí no mapa, vocês podem depois olhar com calma, tá, gente? Tem os desertos, savanas também, e assim vai. Olha só, biomas são compostos por comunidade clímax. O que é isso? Eu tenho lá uma região, ela foi, algumas plantas pioneiras, alguns animais pioneiros surgiram, foram dando condições para surgirem outros, vai tendo uma sucessão ecológica, até chegar numa comunidade clímax, né? Que ela está aí em equilíbrio, tá certo? Com aí as proporções aí entre as espécies mais ou menos constantes, tá? Bem equilibrado. Olha, lembrando que fatores abióticos influenciam nos fatores bióticos. Exemplo,
Os fatores que eu falei, olha, temperatura, água e luz. Eu mostrei que vai baixando aí nos biomas, né? Vai aumentando aí essas condições de luminosidade aí, temperatura, e vai influenciando na vida, né? Então, olha só, luz solar, obrigatória para a fotossíntese. Em florestas densas vai chegar pouca luz no solo, então vai determinar o tipo de planta que vai viver ali naquela região, né? Exemplo. Temperatura afeta diretamente o metabolismo, tá, gente? Uma temperatura muito alta pode desnaturar proteínas, muito baixa pode formar cristais de gelo e romper células. Então, para sobreviver ali tem que ter adaptações, né? E a água é essencial à vida, né? Fator limitante para os organismos terrestres que estão constantemente ameaçados pela desidratação. Então, nós dependemos aí da umidade do ar, né? Do nível de chuva, né? Tudo isso é importante aí para que nós possamos adaptar aquele ambiente. Uma espécie que está numa região seca, ela tem que ter aí adaptações corporais, né, fisiológicas, para poder resistir. Ok, vamos lá. Retratos do Brasil. O Brasil tem uma grande biodiversidade, se vocês sabem. 6 grandes biomas. Floresta amazônica, podem localizar no mapa aí de verde escuro. Cerrado, de amarelo. Caatinga, mais clarinho ali no mapa, né? Aqui, ó, melhor não mostrar. Caatinga aqui. Mata Atlântica, Pantanal, que é o menor aí ecossistema, o bioma. Pampas, lá no sul, aqui, né? Que tá de marronzinho, tá certo? E lembrando que essa distribuição não é homogênea, quer dizer, ela pode estar aí passando de um estado para outro, ela pode também você pode ter, por exemplo, no Cerrado, alguma porção de Mata Atlântica, e vice-versa, elas podem se misturar às vezes, tá? Não tem um limite exatamente bem definido geograficamente. Vamos lá. Floresta amazônica. Todo mundo tem maior paixão e orgulho pela floresta amazônica, né? Por quê? 60% da floresta pluvial tropical densa no Brasil, né? Então, ela representa aí a nossa grande floresta, né? No nosso território, tá? Pluviosidade e temperaturas elevadas, ela chove muito, quase todos os dias, forma ali aqueles rios voadores, né? Muita evaporação, evotranspiração das plantas, né? Formando rios voadores, isso vai ajudar aí no clima também, né? De outros estados e até do mundo. Grande biodiversidade, intensa ciclagem de nutrientes, solo pobre e pouco fértil, isso é da própria geologia do solo mesmo, tá, gente? 3 tipos principais de vegetação, que são as matas de igapós, mata de várzea e matas de terra firme. Aqui mostrando, né, a floresta amazônica. E ela pega também, né, gente, você percebe aí outros países, né, Peru, Colômbia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, e temos a Amazônia brasileira, né? Então, aqui mostrando aqui, gente, as 3 partes, olha, rapidinho aqui, nós temos, olha, a gente percebe que nós temos aqui os rios, né, lembra dos rios da Amazônia? Tapajós, Rio Negro, Solimões, os rios ali, tem uma parte da floresta que fica sempre alagada, tá? Ela fica sempre alagada. Essa região que está sempre alagada, qual que é o nome dela? Mata de igapó. Ela vai estar sempre submersa ali, tá certo? Mas nós temos uma região que quando, naquela época de cheia, né, ela vai inundar. São essa mata de várzea aqui, ó, tá? Ela está um pouquinho mais elevada, tá vendo? Então, ela vai ter ali alguns momentos do ano em que ela vai ser inundada, tá certo? Igapó está sempre, né, coberta de água. E aqui a mata de terra firme, onde a cheia não vai chegar. O nome já diz, terra firme. A água aqui no igapó é mais escura, né, por causa aí de muito material em decomposição, matéria orgânica, né? Na várzea vai estar um pouquinho mais clara. E o tipo de vegetação vai mudar aqui, tamanho da árvore, tipo de árvore, isso vai variar aí de acordo com as características adaptativas. Apareceu lá no Enem essas 3 palavrinhas, terra firme, mata de várzea, igapó, Amazônia, tá ok? Floresta amazônica.
Mostrando aí árvores, né, muito grandes, com esses troncos largos. Um grande exemplo é a Ceiba pentranda, né, que é a Sumaúma, que é uma árvore gigantesca lá da Amazônia. São encontrados vários estratos vegetais. Em seu relevo predominam as planícies, flora, exemplo, açaí, cupuaçu, epífitas, né, que são aquelas plantas que vão viver sobre outras árvores, né, como bromélias, orquídeas, vitória régia, guaraná, mogno, tá? Fauna, peixe-boi, amazônico, pirarucu, guariba, que são aí, que é um tipo de primata, né? A Amazônia tem uma riqueza gigantesca de primata, tá, gente? Em relação aí ao mundo, ela é campeã aí em primatas. Aqui mostrando aqui o extrato, né? Herbáceo, logo aqui embaixo, subarbustivo, arbustivo, depois extrato arbóreo, né? Árvores mais altas, árvores que chegam lá 80 metros de altura, lianas, né? Muitas cipós nos troncos, né? As plantas com raízes tubulares e o solo aí rico em humus, mas esse solo, a própria floresta, as próprias plantas já utilizam esses nutrientes, então ele fica ali, o que produz, ele é consumido muito rapidamente, é uma ciclagem muito rápida de nutrientes, tá certo? E de maneira bem superficial. Mostrando aí o peixe-boi e a vitória régia. Beleza. Lembrando que a Amazônia tem sido bastante aí devastada aí, né, gente? Então temos que proteger a nossa floresta. Cerrado. Cerrado cobre em torno de 22% do território nacional, campos com árvores e arbustos dispersos em toda a sua superfície, tá? É também chamado de savana, tá? Parece muito com a savana africana ali, tá, gente? É a savana brasileira. Clima quente, verões chuvosos, invernos secos. Solo pobre em nutrientes e ácido. Esse solo muito ácido, pobre em nutriente, muito rico em alumínio, faz com que a vegetação ali apareça aquelas árvores tortuosas, né? E é um local que também passa muito fogo, tá? Vou falar disso para vocês. Então aqui, ó, mostrando o cerrado, tá, gente? Ocupando aí uma parte central de Minas Gerais. Se a gente for pegar no Brasil, vai pegar aí o Planalto Central aqui, né? Tá? Mato Grosso, Goiás, aqui mostrando a Chapada dos Veadeiros, tá? Chapada de Guimarães, tá? Dos Veadeiros lá em Goiás, Guimarães, Mato Grosso, com muita cachoeira, muitas cavernas, muita biodiversidade, tá? Um ponto turístico muito interessante aí. Aqui dá para ver as árvores, olha, bem dispersas, né, espalhadas com os troncos tortuosos. Dá para ver aqui campo sujo, né, que é essa gramínea mais seca, tá, gente? E lembrando que o fogo, ele passa no cerrado, gente, né? Ele sempre está ali passando no cerrado, então as plantas são adaptadas ao fogo, né? Aí vão queimar as gemas mais superiores, vão começar brotos laterais a surgir. Então as plantas vão ficando aí com aspecto mais tortuosos, mais irregulares, tá? Elas têm um tronco também que vai estar ali adaptado, tá, gente? A essa queimada que ela passa. E tem as queimadas que são naturais, mas também o homem tem intensificado essa queimada. Isso tem prejudicado aí a biodiversidade, tá? Com extinção de espécies. E também a gente pensar que o crescimento da fronteira agrícola tem aí também invadindo o cerrado e destruindo bastante o cerrado. Então aqui mostrando a vegetação, ó, o tronco bem grosso, tá? Aqui mostrando o ipê, tá, gente? Temos também o pequi, buriti, cagaita, lobo-guará na fauna, a ema, tá? Beleza. Aqui mostrando o lobo-guará. E cerrado é muito rico, tá, gente? Cerrado é muito rico em biodiversidade. Espécies arbustivas, espécies arbóreas, tá? Você anda no cerrado, você vê diversas flores. A gente acha assim, parece uma savana, é seco. Não, muito rico em biodiversidade, tá certo? E a caatinga, vocês já conhecem, né, gente? Nós temos lá no Nordeste. A caatinga parece também uma savana, temperaturas elevadas, baixa umidade, pouca chuva. Mas o solo é fértil, tá? Os rios secam, né? As partes do ano, tem os rios que são perenes e outros não. Aqui mostrando um solo rachado, mas é um solo rico, tá, gente? Geologicamente falando. Mostrando aqui a mata branca, né? Característico, os espinhos, né?
das plantas, só para finalizar que nosso tempo está acabando, são plantas, são espécies com xeromorfismo, adaptações ao clima quente. As folhas são substituídas por espinhos para poder reduzir aí a evapotranspiração, tá certo? Elas podem guardar água no caule e assim por diante. Então, são adaptadas ao clima seco. Exemplo, xique-xique, mandacaru, né? Fauna asa branca, sapo-cururu, cutia, preá. Também um ecossistema muito rico e que está sendo aí também ameaçado, tá certo? Esse exercício aqui eu deixei para vocês do Enem, tá certo? Vocês vão conferir em casa, tá? 2 exercícios falando de biomas, tá, gente? Bem, façam aí em casa, qualquer dúvida, mandem para mim aqui no Tira Dúvidas que eu ajudo a responder com vocês, tá? Essa foi a nossa referência bibliográfica, vocês podem consultar. E até a próxima com mais uma aula da Marizinha. Um grande beijo.